Olá a todos, hoje venho-vos falar da espécie de peixe que se tornou o rei do meu aquário, o Altoon Angelfish, ok? É o peixe que, a partir do momento em que eu deixei de ter discos, passou a ser o peixe principal do meu aquário e aquele que eu estou a tornar cada vez mais importante na hierarquia do meu aquário e aquele que eu estou a querer aumentar o seu cardume. Neste preciso momento tenho 5 Altoons e pretendo aumentar pelo menos para 10 ou 11, 12 peixes desta espécie. Falando agora um pouco das espécies, os Altoons são peixes que atualmente estão na moda, né? Podemos falar assim. Aqui há uns anos atrás, se calhar não se falava tanto de Altoons, falava-se mais dos discos. O disco será sempre um dos peixes com mais beleza do aquário, por isso é que é conhecido como o rei da água doce. Contudo, o Altoon nos últimos tempos, nos últimos anos, tem sido o peixe da moda. Mas esta moda ultrapassa qualquer onda temporal. São peixes que terão sempre um lugar nos aquários dos apaixonados por peixes amazónicos. Por norma, o Angelfish são dos peixes mais cobiçados no hobby desde sempre, ok? O chamado escalar, é como nós lhe chamamos mais aqui em Portugal, o Altoon escalar, é dos peixes que sempre foi mais vendido no hobby e continuará a ser. Contudo, o Angelfish, que podemos destacar pela sua beleza e por tudo o que podemos observar, é claramente o Altoon. Falando agora um pouco da sua origem, são peixes de rios e bacias da América do Sul, encontrados em locais que têm um fluxo de água moderado, ok, ou muito calma, particularmente na bacia do rio Amazonas, assim como no Rio Negro e na bacia do rio Orinoco, em afluentes do Alto Orinoco, como por exemplo nos rios Inirida e no rio Atabapo. O habitat natural do Angelfish Altoon, neste caso específico, tende a ser repleto de raízes e árvores submersas, além de diversos tipos de vegetação subaquática. O Altoon é um peixe surpreendentemente grande, eles podem chegar aos 18 cm de comprimento, mas também são bastante altos, com barbatanas extensas que alcançam facilmente os 20 cm de altura. As barbatanas, por vezes, podem fazê-los parecer maiores do que realmente eles são. No entanto, há alguns casos que eles são extremamente grandes. Na natureza, eles podem atingir tamanhos muito superiores àquilo que é encontrado nos nossos aquários. Os Altoons são peixes razoavelmente fáceis de cuidar, contudo são altamente suscetíveis às más condições de água. É importante a qualidade de água, neste caso específico, assim como nos discos, porque eu acho o Altoon um peixe parecido com o disco, mas muito mais rígido, dizemos assim, menos suscetível àquelas típicas doenças que os discos têm, apesar de também têm problemas, como é óbvio, como todo ser vivo, mas acaba por ser um pouco mais resistente. Se nós lhes conseguirmos oferecer as condições ideais, seremos claramente recompensados com um peixe lindo, feliz e saudável. Vamos agora falar dos parâmetros. Algo muito importante para todo o peixe, ok? Não para os Altoons, não para os escalares, não para os discos, não para... Tudo é importante, aliás, ok? Vamos falar de uma das coisas mais importantes, os parâmetros. Os Altoons, assim como os discos, são peixes de água quente e que devem ser mantidos numa temperatura entre os 27 e os 30 graus, ok? Eu atualmente utilizo o meu aquário a 30 graus, ok? A 30 graus não, peço desculpa, a 28 graus, e penso que é aquela temperatura excelente para eles. Não há necessidade de ter peixe a 30 graus, apesar de que podemos tê-los. Quando falamos do pH, que é um parâmetro bastante importante para qualquer espécie de peixe, e os Altoons não são diferentes. Estes peixes de água doce são suscetíveis a parâmetros de água incorretos ou mudanças excessivas, ou seja, eles não vão reagir bem quando existem oscilações. Por isso é mais importante que qualquer outra coisa é a palavra estabilidade, parâmetros estáveis. Isso sim é o mais importante para qualquer espécie de peixe, nomeadamente aqui falando especificamente do Altoon, é algo muito importante. Contudo, podemos dizer que no nosso país os Altoons vivem perfeitamente em pHs dentro dos 6 a 7,5, quando esses são estáveis. O problema é quando isso não acontece, ok? Assim como nos discos, prende-se com a instabilidade dos parâmetros. Mais uma vez, volto a referir, parâmetros estáveis, por vezes podemos ter um pH um bocadinho superior. Conheço perfeitamente pessoas a ter
falando agora de um pouco dos discos, que eu tive 10 anos com discos, pessoas que tinham discos e a reproduzir com pHs superiores a 8, mas como eram estáveis, era excelente. Aqui nos Altuns em específico, entre o 6 a 7,5, excelente. Se for estável, é o mais indicado, ok? Falemos agora da alimentação. O Altun é uma espécie omnívora, o que significa que prefere comer carne e matéria vegetal. Os Altuns, quando são criados em cativeiro, facilmente comem granulado e flocos idênticos ao que damos aos nossos discos e outras espécies de peixes amazónicos. A alimentação viva e congelada de qualidade, quando falamos de coisas de qualidade, de marcas de excelência, também é bem recebida pelos mesmos. Agora do aquário, que é algo fundamental, não é? As dimensões do aquário é uma coisa que é bastante importante para se manter estes peixes. Tendo em conta que são peixes de cardume e que devem ser mantidos em grupos no mínimo de 6, juntando a isto o facto de serem peixes de crescimento elevado, ok? É um peixe que cresce muito bem. Na minha humilde opinião, nunca devemos manter estes peixes em aquários com menos de 250 a 300 litros, contudo há quem os mantenha em aquários mais pequenos. Sendo que neste caso é importante não ter outras espécies grandes, ok? Com eles, para que tenham um devido espaço que merecem e que necessitam. Não esquecendo que é fundamental uma filtragem de alta qualidade. Agora vamos falar de algo que é muito importante, que é a compatibilidade dos altuns com outros peixes. No meu aquário específico, que é um aquário com mais ou menos 900 a 950 litros, tenho bastante espaço, tenho um cardume pequeno, de 6 altuns, então tenho variedíssimos outros peixes amazónicos. O objetivo é claramente aumentar o cardume de altuns e tentar estabilizar os outros peixes, não aumentando muito. Contudo, posso dizer que os altuns são peixes calmos e que, por norma, se podem manter com vários outros tipos de peixes amazónicos, também de temperamento calmo, como são, por exemplo, os discos. Contudo, os altuns, assim como os seus parentes mais próximos, os calares, qualquer coisa que lhes caiba na boca torna-se facilmente uma refeição. Existem vários relatos de pessoas que têm, por exemplo, tetracardinais, o típico tetra neon e outros variedíssimos tetras que lhes cabe perfeitamente na boca e são claramente devorados em poucos minutos. No meu caso específico, eu tenho os altuns com tetra pinguins, que é um tetra um pouco maior e que neste momento já tem uma dimensão de adulto. Já tenho estes tetra pinguins comigo há mais de 2 anos e nunca tiveram qualquer problema. Os altuns também entraram no aquário já depois dos tetras estar cá, o que também ajuda. Por vezes, quando temos altuns adultos e colocamos peixes de cardume, tetras, neste caso específico, no aquário, é possível que eles vejam aquilo como uma refeição. Por isso, é preciso ter algum cuidado ao mantê-los com alguns tetras, como eu estava a dizer, principalmente muito pequenos, como neons e outros deste género. Isto podemos dizer que não quer dizer que aconteça, mas claro que é uma possibilidade. Falamos agora um pouco de reprodução. Reprodução, apesar de não ser a minha praia, ok? Eu nunca reproduzi altuns. Tive, sim, algumas posturas de discos, mas nunca quis separar o casal, nunca quis ter esse interesse, porque o meu aquário é um aquário de exposição e não tenho esse tempo para poder reproduzir. Contudo, quando temos uma espécie temos que a estudar e o altun é o peixe que eu agora estou a apostar, já o tenho há bastante tempo, também já tenho este altun, se não estou em erro, praticamente há mais de 2 anos e por isso já tenho um conhecimento vasto sobre este peixe, que continuo a aprender todos os dias sobre ele, com leituras e também observando o mesmo. Contudo, pode-se dizer que o altun é um peixe de grau médio-alto de reprodução em cativeiro e bastante mais difícil que os discos. Por muitos anos foram considerados peixes impossíveis de criar em cativeiro, contudo, hoje em dia já temos ao nosso dispor imensos criadores. São peixes que hoje em dia, nas melhores lojas de aquariofilia, encontram-se com alguma facilidade, seja em loja física, seja por encomenda em lista. É um peixe que facilmente já conseguimos encontrar e isso também deve-se muito ao facto desta nova geração de criadores que temos pela nossa Europa, que nos tem trazido peixes de altíssima qualidade e que, graças a eles, hoje em dia é um peixe que já se consegue encontrar com muita facilidade e que, com mais ou menos procura, vamos conseguir ter peixes de altíssima qualidade. Por isso, este vídeo espero que tenha ajudado
a conhecer um pouco mais esta espécie, que agora é o que eu, como eu digo, o rei do meu aquário, é o cardume que eu estou a apostar mais. Qualquer informação ou esclarecimento que queiram, podem me enviar algumas perguntas. Se eu conseguir esclarecer, tenho todo o gosto em esclarecer. Se não, poderei encaminhar-vos para pessoas mais experientes que vão ajudar certamente nas vossas dúvidas para ficarem mais esclarecidos sobre esta espécie. Pessoal, por isso não tenho assim muito mais a dizer. Continuem a apoiar o nosso canal de YouTube, isso é muito importante para nós. Façam like, subscrevam, partilhem os nossos vídeos e cá estaremos para vos trazer sempre o melhor que nós conseguimos. Grande abraço a todos, boa semana e boa aquariofilia.